Boa tarde a todos. Só ajeitar a câmera aqui. Vamos lá. Mais um videozinho aí pra gente dar continuidade no Forex para iniciantes aí da Ana Cooling, tá? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se estiver gostando do conteúdo, dá uma curtida aí no vídeo aí, pessoal. Curte o vídeo, compartilha o canal. Tenho certeza que tem muita gente que gosta de operar Forex. Vai ser um conteúdo bem bacana para todo mundo. E depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses conteúdos, tá? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho, tá? Das forças que impulsionam o mercado. Então, quais são as forças que tem no mercado, que a gente pode falar que atuam no mercado, né? Então, basicamente, deixa eu pegar um rabiscadorzinho aqui, porque vocês sabem que eu não gosto de falar sem rabiscar a tela. Mas isso por quê, pessoal? Porque eu preciso rabiscar para ter a minha linha de raciocínio, tá? Eu sempre fui assim. Eu sempre rabisco papel, essas coisas. Vou tirar minha câmera aqui, vamos lá, tá? Então, quando a gente fala das forças que impulsionam o mercado, só um segundo, pessoal. Tá? Das forças que impulsionam o mercado, a gente vai pensar o quê? Então, se a gente pegar qualquer mercado que for, qualquer mercado financeiro, a gente vai ter basicamente, tá, duas forças que vai atuar nesse mercado, que é o medo e a ganância. Então, medo de perder dinheiro e o medo de ficar de fora. A ganância de querer ganhar sempre mais também vai atrapalhar, tá? Então, tanto o medo de perder dinheiro quanto o medo de ficar de fora e deixar de ganhar dinheiro é uma força no mercado, tá? E a ganância de querer ganhar sempre mais também é vamos dizer assim, é uma força que impulsiona o mercado, né? Então são essas duas forças que fazem o dinheiro entrar e sair das moedas, sejam elas quais forem, tá? Então são essas duas forças aqui que vai fazer com que o dinheiro entre ou saia das moedas, tá? Por isso a gente vai ver a entrada de dinheiro no ien e dólar quando os mercados estão em pânico. Então, quando o mercado estiver com medo de perder dinheiro, a gente vai ver dinheiro entrando no ien e no dólar. Então, vai pressionar todas as moedas que têm o par com USD na frente, né? Então, as moedas que têm USD na frente, a tendência é que esse mercado suba quando eu tenho medo, tá? E as moedas do lado JPY, então o JPY que é o ien, tá? Todas as moedas que tem o JPY do lado vai subir. Então, se eu tenho, por exemplo, Libra esterlina, então é G, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar AUD, que é o dólar australiano, barra, vocês vão ver isso mais para frente, JPY, né, a gente vai ver. Então, quando eu tenho essas moedas, o lado do ien sobe, então se o ien sobe, o dólar australiano cai, então no gráfico você vai ver o preço cair, porque vai valorizar o ien, vai desvalorizar o dólar australiano. Mesma coisa no dólar normal, tá? A gente vai ver isso no gráfico. Então, quando a gente vê saída de dinheiro nessas moedas, entrada em moedas secundárias, é quando o mercado ele está ávido para risco mais alto. Então, quando o mercado está com ganância, quando o mercado está na ganância de ganhar dinheiro, ou com medo de ficar de fora de uma operação e querer ganhar dinheiro, quer apostar mais risco no mercado, quer ter mais risco no mercado, aí nesse caso a gente vai ter uma saída de dinheiro no dólar e no ien e uma entrada em outras moedas, como o euro, libra esterlina, como a dólar australiano, dólar canadense, dólar neozelandês, todas essas moedas vão subir o par dessas moedas, tá? Correlacionado com essas moedas. Então a gangorra dessas moedas lá que a gente tinha lá, gangorra, se o ien e o dólar, você tem uma saída do dólar, você tem uma entrada da outra moeda, né? Então ó, essa outra moeda vai se valorizar, tá? Então a gente vai ver isso. Então se eu tenho uma saída dessa moeda, então eu vou ter um gráfico para baixo. Então, da moeda do lado esquerdo, se eu acho que o dinheiro vai sair daquela moeda, ela tende a cair. Se eu acho que vai entrar dinheiro naquela moeda, ela tende a subir. Então, sempre que eu tenho uma notícia relacionada que pode entrar dinheiro naquele par da esquerda, então a gente vai ter esse movimento, tá? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Opa, pulou mais um. 35. Volta mais um. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui, pessoal.
Abrir um gerenciador de tarefa aqui só para ver por que ele tá travando aqui. Aí eu consigo monitorar, tá? Então vamos voltar mais um aqui. Então, essa lógica também serve para o Forex, tá? Sim e não. Por quê? A gente tem que entender esse fluxo. Esse fluxo ele pode ser um pouco mais completo do que simplesmente dinheiro entrando e saindo, né? Então, desta forma, torna o mercado de Forex, de uma certa forma, como o centro de um mercado econômico mundial. Então, de certa forma, o Forex vai ser o centro do mercado econômico, onde vai entrar moeda de um lado e vai sair dinheiro do outro, sair dinheiro de um e entrar dinheiro do outro, e assim vai, tá? Porque é um mercado onde governos e bancos centrais tentam de toda forma administrar suas economias. Como assim? É um mercado de Forex, é onde os governos centrais vão tentar manter a estabilidade e administrar a sua moeda, o pareamento da sua moeda e como essa moeda vai valorizar ou desvalorizar, tá? Só um minuto, pessoal. Deixa eu dar uma pausinha aqui e já volto. Só um segundo. Então, voltando lá. Então, dessa forma que os bancos centrais, como que esses bancos centrais, os governos vão fazer para manipular suas moedas? Essa é uma forma que a gente vai ver, uma forma que a gente vai utilizar bastante para analisar no Forex, tá? Então, é dessa força, né, dos mercados mais manipulados do mundo, né? Essa força que a gente tem da manipulação desses mercados, que a gente vai entender que o Forex é um dos mercados mais manipulados do mundo, porque a gente vai entender que tem muito dinheiro envolvido. A gente envolve dinheiro e moedas de um país inteiro, de vários países no caso. Então a gente vai ter a manipulação tanto dos bancos centrais quanto dos market makers em cima desses preços, para que a gente tenha para que a gente saiba certinho o que está acontecendo ali. Tá? Então a gente vai ver essas manipulações, eles vão manipular para controlar o dinheiro, eles vão manipular para manter as cotações, para que a moeda não dispare. Então isso tudo a gente vai ter que ter isso na cabeça, entender essa questão da volatilidade, dos preços, das notícias, para estar podendo operar melhor esses mercados, tá? Então vamos falar agora dos market makers, tá? Então quem são os market makers? A gente citou antes, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre esses players que atuam no mercado, né? Então são bancos altamente lucrativos, por exemplo, o JP Morgan, Credit Suisse, entre outros, Citibank, que formam a fonte do preço de atacado, né? Porque esse preço, né, ele vai se ramificando, distribuindo aos mercados menores até a última ponta do varejo que consome. Então o que acontece? O mercado, vamos supor, o JP Morgan fecha uma cotação com Credit Suisse de uma determinada moeda lá. Aí o JP Morgan vai fechar uma cotação para um banco menor num volume grande, que ainda é muito grande para você na ponta final. Aí esse banco menor vai fechar, por exemplo, para um doleiro. Esses doleiros vão fechar, por exemplo, para as pessoas que estão comprando na ponta. Então essa cotação aqui fechada no centro, ela vai ser referência para toda essa movimentação aqui atrás. E aqui vice-versa também. Então, a formação da fonte de preço é essa daqui, que vai se ramificando para as outras pontas do mercado, até chegar no cara do varejo lá na ponta, quando você vai numa casa de câmbio lá comprar ou vender $1, por exemplo, tá? Então, eles estão fazendo os preços de mercado, por isso que eles são nomes de market maker, porque é esse preço que é o preço de mercado que a gente tira por base. Aí aqui na ponta você vai pagar um spread de 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos, depende de onde você for estar pegando essa cotação, tá? Então não existe regulamentação sobre esse nível do mercado. Eles podem estabelecer o preço que eles quiserem aqui. Então eles podem trabalhar aqui o preço que eles quiserem. Então o que vai estipular é o ponto de que um lado vai oferecer e o que o outro vai pagar, ou vice-versa. Então isso vai estabelecer um meio termo aqui que é a cotação. Como não tem regulamentação, esse preço pode disparar para cima, pode disparar para baixo. O que vai segurar esse preço? A situação dos bancos centrais e dos governos em cima da moeda, de algumas formas que a gente vai ver mais para frente, né? Então a pergunta que fica é como eles fazem isso e como a gente não consegue perceber. Por que isso não é perceptível para todo mundo? Porque a gente tem uma forma de atuar em cima disso para que a gente perceba esse movimento, né?
Então, eles fazem essas movimentações, para que a gente não saiba, através das mídias, através de notícia. Então, por exemplo, ele precisa de um volume específico e precisa trazer esse preço mais para baixo, então solta um tweet específico, solta uma reportagem específica, uma notícia de última hora, né, que é a breaking news. Ah, breaking news, Joe Biden vai tirar o imposto de não sei o que lá. Às vezes o Joe Biden não falou nada disso, é uma fake news, né, ou é uma notícia que ele dá um aspecto mais importante que uma notícia comum. Aí a moeda vai, aí a gente vê isso muito no dólar, aí a moeda vai e cai. Aí ele monta a posição que ele quer aqui, fecha o preço que ele quer aqui, e depois a moeda volta. Ele precisa trazer a cotação para cá, para ele fechar aquele negócio que a gente está falando, que ele ofereceu um preço aqui para um outro player aqui. Então ele precisa trazer o preço nessa região para poder fechar essa cotação. Então como que ele faz isso? Reportagens, notícias, breaking news. Isso eu não estou falando no gráfico intraday não, tá, pessoal? Estamos falando até do gráfico diário, semanal, mensal e tudo mais. Então você tem os contratos de swap de Banco Central, às vezes esses players eles estão atuando, então eles precisam trazer esses preços para ter lucro nessas operações. Então, dessa forma, a gente vê instantaneamente fluxo entrando e saindo em enormes quantidades. Por exemplo, dia de payroll, notícia de payroll, isso gera liquidez, tu dá aquele movimentão assim, ó, gera liquidez para eles estarem atuando nessa faixa de preço, tá? Então, enormes quantidades de dinheiro fluindo por esses mercados. Então, é uma forma que eles fazem para que essa quantidade de dinheiro flua instantaneamente e flua de forma violenta dentro do mercado, trabalhando o preço deles que eles querem, tá? Deixa eu minimizar aqui, pessoal, uma coisa. Opa, falta um aqui. Um pouquinho lento aqui, não sei porquê a apresentação. Tá? Então essas notícias, elas têm 3 objetivos em mente, tá? Então a gente tem 3 objetivos em mente com essas notícias. Ajuda para os grandes players fecharem suas posições existentes. Então às vezes eu tenho um grande player posicionado muito pesado querendo sair de uma posição. Essa notícia traz volatilidade e volume para o mercado e ele consegue fechar esse negócio que está aberto aqui, para não ficar pendurado. Acionar propositalmente ordens stops, então eles sabem, né, por análises, onde estão os volumes de preços, onde estão contratados, eles sabem que se eles irem perder essa região, por exemplo, aqui eu vou ter muito stop acionado. Então eles fazem esse movimento propositalmente para estopar os players posicionados, para gerar liquidez nessa região, né? E também para prender novos trades e posições fracas do lado errado. Como que eles fazem isso? Então é muito daquela leitura de Wyckoff que a gente já viu aqui no canal várias vezes. Então eu tenho um movimento lá de congestão, onde ele ameaça perder um fundo, onde todo mundo vende aqui e ele volta para cima de forma violenta e prende a pessoa vendida aqui. Até um ponto que o stop fica tão caro que ele vai estopar qualquer preço no mercado. E ele faz com que esse preço ande positivamente, tá? Então ele vai prender os novos traders na parte fraca do mercado, do lado errado do mercado, tá? Então a gente não precisa entender tudo isso, né? Por que isso é feito, por que eles fazem isso. Apenas a gente precisa entender que existe esse movimento no mercado, que isso existe no mercado e a gente vai trabalhar como a gente vai operar isso aqui. Então a gente vai ter uma maneira de operar e entrar junto desses movimentos, tá? Que é um trabalho que a gente tem feito aqui no mercado. Então, por exemplo, vocês podem voltar no canal, tem várias playlists de vários livros de Wyckoff. Wyckoff com Rubens Villahermosa, 2.0, Ana Cooley. Então a gente tem várias formas aqui de você ver como eles fazem, como eles trabalham esse mercado dessa forma, tá? Então ainda falando dos market makers, né? Então eles se escondem nas movimentações dos mercados com as notícias. Então tem uma coisa que eles nunca vão conseguir esconder, que é o nosso foco do estudo, sempre que a gente vai operar, volume. Então o volume, o market maker nunca vai conseguir esconder. Quando ele entrar numa posição compradora, você vai perceber. Quando ele entrar numa posição vendedora, você vai perceber. Então isso, o volume que vai indicar para a gente se eu tenho um market maker atuando ali ou não. E é esse volume que a gente vai prestar atenção. Então essa sempre é uma pegada, tá? Sempre uma pegada que a gente vai perceber. Para esse volume sempre vai mostrar para a gente esses movimentos. Não tem como mover o preço de forma consistente sem mexer no volume. Então você não consegue mover o preço de forma consistente, né, que ele sempre cresça,
se você não tiver um volume que acompanhe isso. Então a gente vai entender isso para frente. Então, no livro que eu já tenho aqui no canal, que você já consegue ler, eu tenho esse livro aqui, a Complete Guide to Volume Price Analysis, então, que é o VPA. Então a gente já tem como analisar preço e volume. Então volta quando vocês terminarem esse livro, que eu estou fazendo agora, aprendendo sobre Forex, volta nele, eu vou deixar o linkzinho aqui, eu vou até anotar o tempo de vídeo aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta, 15 minutos, tá aqui com 16 minutos. Eu vou colocar esse vídeo, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês entenderem, ó. Então deixa eu voltar lá nos meus conteúdos, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na playlist, ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês, tá? Então aqui na playlist, ó, eu tenho aqui, ó, deixa eu tirar aqui, eu vou ter aqui, ó, vocês vão ter uma playlist lá que chama Ana Cooley, ó, tá? Ana Cooley, Volume Price Analysis, tá? O Wyckoff na prática, o Wyckoff 2.0, né? Aí que tem, agora tem esses aqui que vocês estão começando, né? Então tem outros, por exemplo, a metodologia Wyckoff em profundidade, ó, sensacional esse livro, tá? Então são 13 vídeos, ó, só de Wyckoff, 13 aqui, com 15 aqui já dá 28, tá? Com mais alguns de Wyckoff na prática, com mais o da Ana Cooley, ó, mais 11, isso tem mais de 40 vídeos aí para vocês assistirem só de Wyckoff, análise de preço e volume também, tá? Então fica a dica para vocês, se vocês quiserem pegar esse conteúdo depois, tá? Deixa eu pôr de volta aqui do lado de volta, e vamos continuar. Então, é importante, tá? Depois vocês verem esse livro e lerem o livro também, tá? Porque você vai analisar profundamente essas pegadas do mercado aí de forma bem clara, tá? Então vamos falar agora de mais um formador de mercado aí, que a gente pode falar, né? Mais um controlador do mercado. Deixa eu dar um golinho d'água e depois a gente passa para o próximo vídeo. Vou dar um golinho d'água aqui, pessoal. Então, quando a gente vai falar de forças que funcionam no mercado, quando a gente vai falar de bancos centrais, tá? Então, quais são as formas, né, que os bancos centrais eles vão utilizar a sua força para manipular e impulsionar o mercado? O que eles podem fazer? Então, se os market makers são considerados manipuladores no aspecto micro do mercado, PIP a PIP, quer dizer, a cada precinho que movimenta, ele vai manipular o precinho ali propriamente dito, os bancos centrais são manipuladores em um aspecto mais macroeconômico, porque eles vão direcionar aspectos macroeconômicos da economia de uma certa forma que pressione direta ou indiretamente a moeda para cima ou para baixo. Então vamos dar um exemplo, um exemplo claro, por exemplo, nossa, deu branco, voltou. Então, por exemplo, no Brasil a Selic, então a gente tem a taxa de juros. Então o que acontece? Se eu aumento a taxa de juros, por exemplo, e a diferença da taxa de juros brasileira, vamos supor, diferença da taxa de juros brasileira, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Nós estamos com uma taxa hoje de 13, e a taxa americana é uma taxa de 2, por exemplo. Entre uma taxa e outra, eu tenho essa diferença de 11% de taxa. Então, o que muitos americanos fazem? Pega o dinheiro lá por 2% e vem investir no Brasil a 13%. Então, isso chama de carry trade. Então, ele vai trazer esse dinheiro para investir no Brasil a 13%, mas ele está pagando 2%. Então, o que o Banco Central faz? Se ele quer trazer dinheiro para cá, uma das formas, e quer controlar o dólar, se ele aumentar os juros, teoricamente eu tenho uma entrada de dólar para estimular esse carry trade, para trazer esse carry trade. Se eu tenho uma baixa desses juros, se esses juros abaixa, esse carry trade, por exemplo, que é uma das coisas, fica inviável. E com isso, esse dinheiro que vem para fazer o carry trade sai e vai para fora. Outra forma que os bancos centrais manipulam de forma macro. Então, venda de contratos à vista, venda de contratos a prazo, venda de swap cambial. Então, eles têm ferramentas dentro do Banco Central que eles podem forçar a moeda para cima ou para baixo. Então, eles podem estimular injetando dinheiro na economia, recomprando títulos ou vendendo títulos, para tirar dinheiro da economia. Dessa forma, ele consegue controlar
esse volume de moeda circulante no mercado, né? Então é uma forma, né, uma forma de estimular a economia ou restringir a economia, a manipulação dos juros. Então, se eu baixo os juros, eu estimulo a economia. Então, eu injeto dinheiro no mercado. Por que eu injeto dinheiro no mercado? Porque fica mais barato. Por exemplo, o brasileiro com uma taxa de 13, fica caro dele pegar empréstimo. Se eu tenho uma taxa de 2, como teve ano passado, fica muito barato eu ter uma taxa de empréstimo. Então, eu vou tomar dinheiro do banco, vou pegar esse dinheiro e vou jogar no mercado. Então, de certa forma, eu vou inundar o mercado de dinheiro e isso desvaloriza a moeda. Você aumenta a taxa de juros, as pessoas param de pegar empréstimo, isso suga dinheiro do mercado. Suga dinheiro do mercado, a tendência é valorizar a moeda, tá? Isso, no geral, vale para o mundo todo. Lógico que tem outros contextos envolvidos em macro, né? Então, estímulo da economia, desestímulo da economia, de juros, carry trade, compra ou venda de títulos e por aí vai, que vai fazer esse estímulo ou não, tá? Da economia. Então, pessoal, enquanto a gente tiver, então outras formas que a gente tem aí de impulsionar o mercado. Enquanto a gente tiver negociantes em mercados financeiros, a gente vai ter sempre uma coisa em comum. Os comerciantes irão discordar sobre as maneiras mais eficazes para negociação. Então, quando a gente já falou, por exemplo, das duas principais fontes ali que movimentam o dinheiro, que são os market makers e os bancos centrais, as outras forças que impulsionam o mercado, ela é basicamente os traders que estão comprando e vendendo, os especuladores que estão comprando e vendendo, mas a gente nunca vai ter um consenso, tá? A gente nunca vai ter um consenso, porque se fosse um consenso, não teria negociação, ficaria parada lá no preço justo tal. Mas eu sempre acho que alguém vai estar achando que esse mercado vai cair e alguém está achando que esse mercado vai subir. Então essa disputa é que vai gerar a flutuação de preço ali dos especuladores, tá? Então existe muita maneira, né, de fazer essas operações, muitas maneiras de operar, e não existe a certa ou errada, pois todas podem funcionar em determinados momentos. Então, não existe a maneira certa e a maneira errada de se operar, tá? Então você não tem duas maneiras de operar, onde uma funciona e outra não funciona. Você só tem que saber que a sua maneira de operar, ela vai funcionar num determinado momento, e num determinado momento ela não vai funcionar. Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando dentro de uma congestão, onde eu estou vendo que o preço está batendo e quicando aqui. O cara que opera rompimento de mercado, vou apagar aqui. Então, o cara que opera rompimento de mercado, provavelmente aqui ele vai tomar stop, porque ela vai vir aqui embaixo, vai vir aqui em cima, vai vir aqui embaixo. Então, o cara vai comprar aqui, vai vender aqui, vai comprar aqui, vai vender aqui, vai comprar aqui e vai ficar tomando stop. Só que o cara que opera a lateralidade, ele vai vender aqui e vai comprar aqui, vai vender aqui e vai comprar aqui. Então ele vai ganhar muito dinheiro nessa região. Só que aí quando o mercado puxar a tendência, o cara que opera a lateralidade, ele vai tentar vender aqui e vai tomar stop. Aí ele vai tentar comprar aqui e vai tomar stop. Aí ele vai tentar vender aqui e vai tomar stop. Eu conheço um monte de gente que é assim, opera bem lateralidade e não opera bem tendência. Conheço gente que opera bem os dois, lateralidade e tendência. E eu conheço gente que opera bem só tendência. Então, não está certo ou não está errado. Você tem que saber quando, naquele contexto, o seu setup vai funcionar ou não vai funcionar, tá? Então, se a gente não tivesse discordância, a gente não teria mercado para trabalhar. Se todo mundo concordasse que o preço justo é X, então o preço ia ficar parado naquele ponto lá, no ponto justo X. Tá ok? Então, vamos dar uma pausinha aqui, tomar uma água e a gente volta para o próximo vídeo. Valeu! Não esqueçam de curtir o vídeo aí, pessoal.